Tudo bom, pessoal? Nós vamos iniciar a aula de pneumática número 6, tá? A aula passada nós vimos o funcionamento de uma válvula temporizadora que auxilia na construção de circuitos automáticos, né, que tem funcionamento próprio, tá? Nessa etapa aqui, nós vamos dar uma olhada, né, pelo menos o início agora, né, que é um assunto mais extenso, dos circuitos eletropneumáticos, tá? Então a gente tem o circuito pneumático e o acionamento desse circuito é feito através de eletricidade, tá? Eu tenho aqui já montado um circuito básico, né? Nós montamos já em as 3 aulas passadas esse mesmo circuito, tá? Então se alguém tem alguma dúvida em relação a procurar as peças aqui na lista, dá uma olhadinha nas aulas anteriores que vocês vão conseguir chegar, tá? Então a gente tem aqui um cilindro duplação, as válvulas reguladoras de fluxo, tá? Vocês podem deixá-las ajustadas mais ou menos para 5%. A unidade de preparação de ar, o fornecimento de ar e as ligações, tá? Nesse ponto aqui nós temos uma válvula direcional, pessoal, com 5 vias, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E 2 posições aqui, ó. Nós já usamos ela também, certo? O que está faltando aqui, ó? Está faltando o acionamento, né? Eu não representei o acionamento da válvula. Como que ela vai mudar de posição, né? Lembrando que o acionamento pode ser manual, mecânico, pneumático ou elétrico, tá? Então na aula de hoje nós vamos ver o acionamento elétrico. Só fazendo uma simulação rápida aqui, para a gente relembrar um pouquinho, né? Nessa posição aqui a válvula mantém o cilindro retornado, né? Se eu mudar a posição da válvula para essa daqui, ó, eu faço o avanço do cilindro, ó. O ar que está chegando sai pela via 4, passa direto aqui por essa válvula, avança o cilindro, o ar que está retornando aqui, ele passa pela regulagem da válvula aqui, né, porque fecha a retenção, e ele escapa na saída de ar número 1. Isso aqui é o avanço do cilindro. O retorno do cilindro é o fluxo o contrário, né? O ar sai pela via número 2 aqui, passa reto na válvula, faz força retornando, o ar que estava nessa parte aqui, ó, ele bloqueia a retenção e é obrigado a passar pela restrição aqui, ó, tá? E escapa pela conexão número 5. Como que eu vou representar então aqui o acionamento elétrico, tá? Para vocês fazerem isso, vocês vão dar 2 cliques aqui, né, com o simulador desligado, para editar a válvula. 2 cliques aqui. Vocês vão escolher aqui no acionamento do lado esquerdo, vocês vão escolher aqui a opção elétrico, tá? A primeira opção aqui, ó, acionamento elétrico. Ela vai aparecer aqui na bobina, vai aparecer a bobininha no lado esquerdo da válvula. O lado direito da válvula aqui, nós vamos colocar o retorno por mola. Então aqui em cima, ó, retorno por mola, né? Então vou acionar esse lado através de uma bobina e ela vai retornar para esse lado aqui através de uma mola. Vou confirmar. E aqui está o nosso acionamento elétrico. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado isso daqui. Como que eu faço para simular esse circuito agora? Eu tenho que mandar um sinal elétrico para essa válvula aqui, ó. Tá? Eu não tenho mais só o circuito pneumático, que é tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é o circuito pneumático. Eu também vou ter um circuito elétrico, né? Responsável pelo acionamento para fornecer energia elétrica para essa bobina, para ela poder mudar a posição da válvula. Tá? Vamos dar uma visão geral de como é essa válvula aqui, né? E o que seria um circuito elétrico para acionar essa válvula de forma bem simples, tá, pessoal? Depois, quando a gente colocar aqui o circuito elétrico propriamente dito, ele vai usar um padrão de desenho formal, né? Que é usado, existe um padrão técnico para representar os desenhos elétricos. Vocês vão aprender isso aí na aula de comandos elétricos. A gente só está fazendo uma iniciação aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dar uma olhadinha aqui
o que seria uma válvula direcional com acionamento elétrico? A gente tem aqui então o corpo da válvula, né? Isso daqui seria a válvula propriamente dita. Isso daqui é o símbolo da válvula, né? O símbolo padrão universal da válvula. Isso aqui como ela é construída de fato, tá? Então a gente tem uma carcaça aqui, normalmente hoje são carcaças de plástico, né? Dentro eu tenho o carretelzinho da válvula que vai fazer o desvio do fluxo de ar de um lado para o outro, né? Já foi explicado isso daí em aula. E esse carretel aqui eu posso movimentar ali para direita, vai ser uma posição, para a esquerda vai ser outra posição, tá? Nessa posição aqui, ó, a entrada do ar está aqui, o ar entra por aqui, ele cai nessa câmara interna aqui e consegue escapar por aqui, ó, saída número 4, tá? Então seria aqui, ó, a entrada número 1, ele entra dentro da válvula e sai pela, no caso aqui está número 2, tá? Mas é só por fato de representação do desenho. Se eu, do lado de cá, eu tenho o retorno do ar pela via número 2 aqui, ó, e ela está escapando pela saída número 3, tá? Eu tenho uma mola aqui nessa posição e a bobina solenoide do lado de cá, que faz parte do acionamento elétrico da válvula, tá? Como que essa bobina funciona, tá? Ela tem dois conectores elétricos aqui, ó, aqui é uma tomadinha elétrica, tá? Tem dois conectores elétricos. E esses conectores elétricos, eles estão ligados a uma bobina. O que é uma bobina? É um tipo de um carretel, tá, pessoal? Com fio de cobre enrolado ao entorno dele, tá? São muitas voltas, 2.000, 5.000, 10.000 voltas, dependendo da tensão da alimentação, tá? Enroladas dentro de um carretel, né? E no eixo central do carretel existe essa parte metálica que está associada ao movimento da válvula, que quando você fornece uma corrente elétrica para esse enrolamento de fio, tá? Ele vai criar um campo magnético, né? A resposta dele é criar um campo magnético e vai mudar essa peça metálica que está dentro da válvula, que vai mudar ela de posição, tá? Então, se eu não tiver corrente elétrica circulando por aqui, essa mola aqui vai manter esse carretel, esse êmbolozinho aqui, ó, nessa posição aqui, certo? Se você fornecer uma corrente elétrica para a bobina através de uma fonte de energia, vai circular uma corrente elétrica que ela vai criar um campo magnético e vai movimentar esse eixo para o lado, tá? No caso, para o lado direito aqui, ó. E vai comprimir essa mola. Quando ela fizer isso, ela muda a posição da válvula, tá? Como que ficaria isso daqui aqui então? Então esse aqui é o símbolo que representa a bobina, tá? Esse daqui é o símbolo da mola, né? Representando a mola aqui. E a válvula, a carcaça da válvula propriamente dita, tá? Então se eu acionar aqui, se eu fornecer energia elétrica para essa bobina aqui, ó, ela muda de posição. O cilindro avança. A hora que você tirar a energia dela, o cilindro retorna, tá? Quais os componentes principais de um circuito elétrico simples, né? Vamos voltar aqui na válvula. Isso aqui é só uma visão inicial, tá, pessoal? É uma abordagem bem simples do que é um circuito elétrico, né? Seria uma abordagem inicial. Vamos pegar aqui, então, um circuitinho. Num circuito elétrico, pessoal, você tem três componentes, tá? Três componentes que compõem um circuito elétrico. O primeiro deles é a fonte de energia, tá? É quem está fornecendo energia para o circuito. No caso aqui está representado por uma pilha, né? Uma pilha simples aqui. É uma fonte de energia. Eu tenho aqui o potencial negativo ou o potencial positivo. Outro componente do circuito é a carga, tá? É quem vai receber a energia dessa pilha aqui, ó. No caso, aqui está sendo representado por uma lâmpada, tá? Então, essa bateria aqui, ela vai fornecer energia para a lâmpada e essa lâmpada vai transformar a energia elétrica química, né, que é fornecida pela bateria, em fonte de luz, tá? Que não é o caso da válvula, que nós vamos explicar aqui a válvula. E o terceiro componente desse circuito são os interruptores, tá, pessoal? São as peças que vão controlar
a corrente elétrica. O que o interruptor faz? O interruptor é como se fosse se fosse um circuito hidráulico, por exemplo, é como se fosse uma válvula, né? Uma torneira. Ela vai deixar passar o fluxo de elétrons por esse cabo aqui ou vai interromper o fluxo de elétrons, tá? Se eu tiver essa ligação feita aqui, ó, esse fio vermelho aqui ligado até aqui e esse fio preto ligado até aqui, e eu tiver carga na bateria, né? Essa lâmpada vai estar acesa. Se eu vier com uma tesoura e cortar esse fio aqui, ó, eu vou interromper o fluxo de elétrons, tá? E essa lâmpada vai se apagar. O interruptor ele faz exatamente isso, tá? Ou ele junta esses dois terminais do fio aqui, esse com esse, ou ele separa os terminais. Através do movimento do interruptor, você pode controlar o acendimento ou o apagamento da lâmpada, né? Se você fechar o circuito aqui, a lâmpada se acende. Se você abrir o circuito aqui, a lâmpada se apaga. Então isso daqui é um circuito, né, básico elétrico, com a menor quantidade possível de peças aí que ele pode ser composto. Então você tem que ter sempre uma fonte de energia, tá? Um consumidor dessa energia e um controle dessa energia, uma chave que vai fazer o controle dessa energia. No caso da nossa válvula, pessoal, isso aqui não é uma lâmpada, tá? É uma bobina. Então, em vez de eu usar a energia elétrica aqui para fornecer luz, tá? Eu vou usar a energia elétrica aqui, ó, para criar um campo magnético, tá? Esse campo magnético vai mudar a posição da válvula. Então, em vez de uma lâmpada aqui, ó, né? Vocês vão imaginar que eu tenho uma bobina dessa instalada nesse ponto aqui. Então, quando você acionar o interruptor aqui, você vai controlar a corrente elétrica dessa bobina, vai criar um campo magnético, a válvula vai mudar de posição. Quando você soltar o interruptor, essa bobina vai se desmagnetizar e a válvula volta à posição original dela através da mola, tá? Certo, pessoal? Vamos voltar aqui no simulador. Agora, como que eu represento isso daí, né, usando a simbologia padrão para circuitos elétricos industriais, tá? Vamos começar aqui então, como que eu vou fazer essa representação. Primeiro eu preciso dar um nome para essa bobina aqui, ó, tá? Para mim poder criar um link de funcionamento dessa peça aqui com o circuito elétrico que eu vou desenhar nessa parte aqui, tá? Para mim dar um nome para essa bobina aqui, você vai parar nessa bolinha verde dela aqui, não da válvula, tá, pessoal? Da bobina aqui, dá 2 cliques, tá? E nós vamos escrever o nome, tá? Isso aqui é o símbolo dela que vai aparecer no circuito elétrico. A gente vai escrever VS1, que seria então aqui, ó, válvula solenoide número 1, tá? É importante aqui, pessoal, se você usar, por exemplo, minúsculo, na representação da elétrica aqui você tem que usar minúsculo. Se usar maiúsculo aqui tem que ser da mesma forma. Senão esse equipamento que vai ser desenhado aqui não reconhece esse daqui, tá? Vamos colocar então aqui nessa região o circuito elétrico, tá, pessoal? Então, ó, nós usamos até agora essa aba aqui, ó, pneumática, tá? O que nós vamos usar agora? Se ela estiver aberta aí para vocês aqui, vocês podem minimizar ela e vocês vão agora para comandos, controles elétricos aqui, ó, que seria a segunda aba aqui, ó, tá? Vocês vão marcar o sinalzinho de mais aqui, ela vai expandir e vai aparecer algumas opções aqui para vocês, ó. Atuadores, fontes de alimentação, instrumentos de medida, tá? Relés, chaves, controladores e símbolos de ladder, que é uma outra aplicação que a gente vai ver mais para frente, tá? Então a primeira coisa que vocês vão pegar, a segunda opção aqui, ó, fontes de alimentação, que seria, nós vamos pegar uma fonte de alimentação, né? No caso aqui na indústria, essa fonte de alimentação ela vem da rede elétrica, tá? Existe um equipamento que é chamado mesmo propriamente de fonte de alimentação, ele retira a energia elétrica da rede, né, que é um valor mais alto e é a corrente alternada, e transforma em corrente contínua, num valor padrão de 24 volts, tá? É um padrão utilizado na indústria. Esses padrões são definidos pela tecnologia, tá, pessoal? Por exemplo, automóveis, a maior parte deles usa
12 volts como padrão, né? Hoje está mudando isso daí. A indústria ela usa padrão de corrente contínua 24 volts para comando dos seus componentes de baixa tensão, tá? É o padrão utilizado hoje na indústria. Então vocês veem aqui, ó, controles elétricos, o primeiro atuadores, o segundo, ó, fontes de alimentação. Essa fonte de alimentação, pessoal, não vem representada dessa forma aqui como uma pilha, tá? Isso aqui é uma representação simples, tá? Ela vem representada através de um terminal, tá? Você tem aqui um terminal de nível de tensão 0 volts e tem um terminal de nível de tensão de 24 volts. Isso daí já seria a representação da fonte de alimentação, tá? Então você vai pegar aqui um 0 volts, colocar mais ou menos nessa região aqui, ó. E você vai colocar o potencial positivo 24 volts nessa região aqui. Esses dois terminais aqui, pessoal, ó, isso daqui representa exatamente isso daqui, ó. Terminal negativo aqui, 0 volts, e aqui, por exemplo, se fosse uma pilha, 1,5 volt, tá? Na indústria aqui, você tem o terminal 0 volts aqui e aqui o terminal de 24 volts, tá? Então isso daqui seria, né, fazendo um comparativo, seria a bateria que vai fornecer energia para essa válvula, né? Esse daqui é o fornecedor de energia. E essa válvula é quem vai consumir, essa bobina aqui, ó, é quem vai consumir essa energia. Tudo bem, pessoal? Vamos pegar, vou fechar aqui, ó. Vamos pegar um outro componente. Nós vamos pegar aqui, ó, uma chave, que seria essa chavinha aqui que vai ligar ou desligar o circuito elétrico aqui, ó. Como que ela é representada aqui, ó? Vocês vão aqui, a primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção, quinta opção, tá? Esse aqui é o termo chaves em inglês aqui, ó. Vocês vão expandir essa caixinha e vocês têm aqui, ó, 3 opções aqui, ó, operadas manualmente, tá? Por exemplo, um interruptor desse tipo aqui é operado com a mão, né? Como que você acende e apaga a luz da casa, por exemplo, do seu quarto, do banheiro, da sala, né? Você tem um interruptor na parede e você vai usar a sua mão para mudar ele de aberto para fechado, né? Se você fechar ele, a lâmpada acende. Se você abrir, a lâmpada apaga, tá? Então, a gente tem aqui operados manualmente, tá? De uso geral, né? Que depois nós vamos ver o que é isso. E outro tipo aqui que é mais específico aí, tá? Então, vocês vão pegar aqui e abrir a primeira caixinha aqui, ó. Operados manualmente, tá? Vocês têm 6 opções aqui, ó, pessoal, tá? A primeira opção aqui, ó, e a terceira opção, não, desculpe, a primeira opção e a terceira opção, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? A primeira opção e a terceira opção são os mais utilizados na indústria, tá? Esses botões, ó, vou pegar esse tipo aqui, ó, colocar aqui para vocês verem. Eu vou pegar esse outro tipo aqui e colocar aqui para vocês verem, tá? Esse botão é um botão operado manualmente, né? O próprio nome dele fala. E ele tem uma mola aqui, da mesma forma que a válvula tem uma mola aqui, ele tem uma mola, é como se fosse um botão de campainha de casa, tá? Ou um botão de buzina da moto, né? Você aperta o botão, ele fecha o circuito, a hora que você solta, tem uma mola aqui dentro que puxa ele de volta na posição de descanso dele. Esse daqui ele tem um circuito aberto, ó, não passa a corrente daqui para cá. Quando você aperta o botão, a corrente passa daqui para cá, tá? Esse outro tipo aqui, ele já tem o circuito fechado. Quando você aperta o botão, ele interrompe o circuito, tá? A hora que você solta o botão, ele fecha o circuito. Vamos ver quais as diferenças entre os dois, tá? Vou minimizar aqui. Vou fechar a caixinha aqui, ó, chaves, tá? E vocês vão voltar aqui na terceira, primeira, segunda, terceira opção aqui, ó. Instrumentos de medida, tá? Então a gente tem aqui a caixinha elétrica, controles elétricos, atuadores, fonte de alimentação, instrumentos de medida aqui, ó. Vocês vão expandir essa caixinha e vocês têm alguns componentes aqui, ó, tá?
vocês vão escolher esse daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, aqui, ó, indicador luminoso, tá? Ou uma lâmpada, né? Vou pegar um aqui e colocar aqui, só para a gente representar o funcionamento aqui, ó. Essa lâmpada seria esse exemplo de consumidor aqui, ó, ele vai consumir energia e vai transformar em luz, só para a gente fazer uma simulação, tá? Peguei uma aqui, coloquei aqui, vou pegar mais uma e colocar aqui, ó. Esta lâmpada é um sinalzinho que vai representar, por exemplo, num painel elétrico, né, industrial, vai representar um sinal, né, uma advertência, alguma coisa, né, relativo ao acendimento dela. Por exemplo, uma máquina ligada, uma máquina desligada. Como que a gente faz a ligação no circuito aqui, ó? O circuito elétrico está aqui, ó, tá, pessoal? Como que a gente faz a ligação no circuito aqui, ó? Nós fazemos a mesma forma que nós fazemos aqui, ó, no pneumático. Você para sobre a esferinha redonda aqui, marca ela, segura apertado o mouse e solta aqui. Por exemplo, eu vou ligar essa conexão daqui, ó. Eu vou ligar ela aqui, ó, tá? Essa daqui, ó, daqui eu vou ligar ela aqui, ó. Esta daqui, ó, daqui eu vou ligar ela aqui. Quando vocês forem fazer isso, pessoal, procura sempre fazer dos extremos, tá? Porque se ficar alguma ligação perdida aqui no meio, depois fica difícil de você conectar. Então começa pelos cantos, assim, você vai fazer o caminho maior aqui, ó, depois faz os menores. Essa daqui eu vou ligar aqui. Essa daqui eu vou ligar aqui. E essa aqui. O que eu tenho aqui então, pessoal? Eu tenho quem fornece energia, né, que seria a bateria do desenho anterior lá. Aqui eu tenho quem consome energia, que é uma lâmpada, e aqui é o interruptor que controla o acendimento dessa lâmpada, tá? Então esse circuito aqui, ó, esse daqui, ó, é exatamente o circuito que está representado aqui, ó. Fonte de energia, consumidor de energia e interruptor, tá? Então vou voltar aqui, ó. A fonte de energia é essa daqui, ó. Fonte de energia está aqui. A lâmpada está aqui, quem vai consumir energia, e o interruptor está aqui. Tá? Esse aqui seria um segundo consumidor de energia, um segundo circuito, tá? Eu tenho aqui uma outra lâmpada, um outro interruptor. Tá? Vamos ligar o simulador aqui para ver o que acontece. Liguei o simulador, esta lâmpada já está acesa aqui, ó, tá? Ela está indicando que ela está acesa. Olha a corrente elétrica, esse sinal vermelho aqui quer dizer a corrente elétrica passando pelo circuito. Então ele está saindo da fonte de alimentação e acendendo a lâmpada aqui. Se eu apertar esse botão aqui, ó, o que eu faço? Eu interrompo a corrente, o que acontece com a lâmpada? Ela se apaga, tá? A hora que eu solto, ele tem uma mola aqui, tá? Igual esse daqui, ó. Ele volta na posição original dele. Quando ele volta na posição original, essa lâmpada se acende. Vamos ver esse outro aqui, ó. A corrente está interrompida aqui, por isso que a lâmpada não está acendendo. Se eu apertar o botão aqui, ó, eu fechei o circuito, a corrente faz esse caminho aqui, ó. A corrente elétrica faz esse caminho, a lâmpada se acende. A hora que você soltar o botão aqui, ó, a molinha empurra ele de volta e ele abre o circuito. Então isso aqui, pessoal, ó, isso aqui é o interruptor, tá? Só que ele é diferente do interruptor que a gente tem na luz da casa da gente. Por exemplo, na luz da casa da gente, você aperta o botão, ela fica ligada. Você aperta para o outro lado, ela desliga. Esse aqui não, ele tem uma mola aqui dentro. É que nem se fosse uma campainha. Você aperta, ele fecha o circuito. A hora que você solta, ele desliga, tá? Esse daqui é a mesma coisa, só que ele é invertido. Esse aqui que a gente chama de normal aberto, um botão normal aberto, tá? E esse aqui é o inverso dele, é um botão normal fechado. Ele já está ligado, ó. A hora que eu liguei a energia aqui, ó, ele já está ligado. A hora que você aperta, ele apaga a lâmpada, tá? Esse aqui é o normal fechado, então. Esse aqui é o normal aberto. Quando você aperta ele, ele liga a lâmpada, certo? Hoje, nós vamos usar esse botão aqui, ó. Esse aqui a gente vai deixar para as próximas aulas, tá? Então, eu vou tirar esse aqui fora, vou marcar. Tirar esse circuito fora, vai ficar só esse daqui, ó, né? Que é exatamente esse circuito aqui, ó. Fonte de energia, a lâmpada e interruptor, tá? Só que eu não quero usar uma lâmpada aqui, ó, né? Por exemplo, fazer a simulação aqui, ó. Eu não quero usar uma lâmpada aqui, ó, como uma fonte luminosa. Eu quero
movimentar essa bobina aqui, ó. Como que eu vou fazer isso daí? Deixa eu só tirar essa marcação aqui para ficar mais limpo o circuito. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou substituir essa lâmpada aqui, ó, né? Eu vou substituir essa lâmpada aqui por essa bobina aqui, ó. Qual que é o padrão do símbolo de bobina? Vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu só achar ela aqui que eu esqueci onde fica. Fontes de alimentação, controles, relés aqui. Vocês vão nessa opção aqui, ó. Vocês têm aqui atuadores, né? Controles elétricos, atuadores, fontes de alimentação, instrumentos de medida, relés, chaves, controles e outros símbolos aqui de lado, tá? Vocês vão em relés aqui, ó. Expande essa caixinha. Vocês têm a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção aqui, ó, válvula solenoide, tá? Tá o termo em inglês, lógico, né? Eu vou pegar um e colocar aqui. O que que é isso daqui, pessoal? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo elétrico, né? No diagrama elétrico dessa peça aqui, ó. Aqui é o símbolo dela no diagrama pneumático. A gente tem dois diagramas aqui, ó, o diagrama pneumático e aqui o diagrama elétrico. Essa peça aqui é a mesma que essa, ó, não tem diferença, não da válvula inteira, só dessa parte aqui. Isso aqui, ó, é representado por isso daqui nesse circuito elétrico, tá? Por que que a gente tem que separar? Porque existe uma interface aqui de componentes, né? Esse daqui é o elétrico, esse aqui é o mecânico. Então ela aparece aqui, ó, e ela vai aparecer aqui também, tá? Então a gente precisa dar um nome para ela aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó. E vou escrever o mesmo nome que eu escrevi aqui, ó. Se você não escrever o mesmo nome igualzinho, não funciona. Por exemplo, eu estou usando maiúsculo aqui, ó. Válvula solenoide número 1, tá? Então tem que ser igualzinho aqui. Esse nome aqui tem que ser igualzinho a esse, tá? Eu vou tirar a lâmpada daqui, ó. E vou colocar essa válvula aqui, ó, no lugar da lâmpada. Ela que vai consumir a energia do circuito. Vou fazer essa ligação aqui, ó. Vou fazer essa ligação aqui. Então, pessoal, esse circuito aqui agora, ó, né? Ele foi essa lâmpada aqui foi substituída por essa bobininha aqui, ó, tá? Essa bobina aqui, ó, veio no lugar da lâmpada, tá? Então, quando eu fechar a corrente do circuito aqui, ó, fornecendo corrente, em vez de acender uma lâmpada aqui, eu vou magnetizar essa bobina e ela vai mudar a posição da válvula. Vamos ver como que fica isso. Vou ligar o simulador aqui. Ó, o cilindro recuado, tá? A hora que você acionar o botão aqui, ó, ele fecha o circuito aqui, cria um campo magnético aqui, ó, muda a válvula de posição e o cilindro avança. A hora que você soltar o botão, ele retorna, tá? Então, botão apertado, avança do cilindro. Botão solto, retorno do cilindro. Tudo bem, pessoal? Esse circuito ele sempre vai ser demonstrado, né, por um circuito pneumático, que é esse, tá? E um circuito elétrico, que é esse. Esses símbolos que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, é um símbolo padronizado para o uso de elétrica industrial, tá? Comandos elétricos industriais. Vocês vão ter uma disciplina só disso daí depois, certo? Nós estamos adiantando o assunto aqui de forma resumida, tá? Mas eu acho que deu para entender que a gente começou com um circuito bem simples. Importante entender dessa aula aqui, ó. Num circuito elétrico a gente tem 3 componentes principais, tá? Voltando aqui, ó. Quem vai fornecer energia, quem vai consumir energia e quem vai controlar a energia. Então nós temos os 3 aqui, ó. Esse daqui vai fornecer energia. Esse aqui faz o controle da corrente elétrica, né, que é o interruptor. E esse aqui vai consumir energia e vai transformar ela. No caso aqui ele vai transformar a energia elétrica em um campo magnético para movimentar a válvula aqui. Vamos dar nomes às peças aqui, ó. Vou abrir aqui miscelâneas, tá? Deixa eu diminuir aqui o elétrico. Abrir miscelâneas, vou pegar aqui um texto
Vou escrever aqui, ó. Circuito elétrico. Esse aqui é o circuito elétrico, tá? E aqui eu vou pegar o texto e escrever aqui, ó. Circuito pneumático. Esse daqui é o circuito pneumático. E esse daqui é o circuito elétrico, tá? Faltou uma letrinha aqui, né? Circuito pneumático e circuito elétrico. A aula de hoje, o que vocês vão fazer então? Vocês vão reproduzir isso daqui e vão me enviar uma foto, aí uma cópia, né? Disso aqui. Não se esqueçam de colocar, tá? Mais uma caixinha de texto aqui, escrever o nome, né? Escrever a turma que você pertence, né? Por exemplo, mecatrônica, primeiro A, tá? Então você vai escrever seu nome e a turma que você pertence. Tem primeiro A, primeiro B, primeiro C, tá? E vocês vão me enviar esse circuito. Além disso, vocês vão fazer a simulação aqui, né? Para vocês entenderem como que funciona aí o circuito, ó. Então avanço, retorno, ó. Fechei o circuito elétrico aqui, ela avança, desliguei o circuito elétrico, ela retorna, tá? E esse é o circuito eletropneumático mais simples que pode existir, tá? Mais simples do que esse é impossível, né? Então a gente começou com o circuito mais simples aí. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tira pelo fórum da aula, né? Não é permitido mais enviar por e-mail essas cópias aqui, tá, pessoal? Vocês têm que postar isso aí no campo tarefa lá, né? Porque o campo tarefa ele vai registrar a sua postagem e vai acrescentar, e você vai receber uma nota através daquele caminho, tá? Se vocês começarem a me enviar por e-mail, eu fico perdido. Muita gente não coloca o nome no e-mail ou usa o e-mail de outra pessoa e fica difícil identificar quem que enviou, tá, pessoal? Então, vocês vão enviar o exercício via o campo tarefa que está logo abaixo. É o último campo da aula lá. Primeiro é o vídeo aula, depois tem o fórum, né? E depois tem o campo tarefa lá, tá? Então eu aguardo envio. Desculpe ter ficado meio longo esse vídeo, mas não tinha como fazer menor, tá? Aguardo o envio de vocês, né? E até semana que vem.